Pessoal, hoje eu vou começar falando sobre Roberto Carlos, mas não se engane, este vídeo é sobre Elvis Presley. O biógrafo Paulo César de Araújo, que escreveu a biografia de Roberto Carlos, aquela que Roberto Carlos caçou, tirou do mercado, ele voltou novamente, já tem algum tempo, alguns anos, e escreveu a história sobre os detalhes do processo que sofreu de Roberto Carlos neste livro, O Réu e o Rei. Mas eu não vou falar sobre o livro e nem vou falar muito sobre Roberto Carlos. É que a inspiração para o programa de hoje vem de um dos nossos inscritos que me contou uma história e pediu para que eu fizesse um programa citando a história dele. Então, eu lembrei de uma época há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava na feira livre com o meu pai, e na feira de quarta-feira, na rua Madre de Deus, na Moca, essa feira existe até hoje. Bom, lá toda vez que íamos embora, que íamos carregar o caminhão para ir embora, o vizinho ligava o rádio num programa do Roberto Carlos que, se eu não me engano, chamava As Canções que Você Fez para Mim. Então o ouvinte ligava e contava uma história sobre um amor correspondido ou não. Às vezes a pessoa ainda estava na relação, outras vezes era uma relação do passado. Bom, o que tem a ver? Tem a ver que eu comecei a prestar atenção nas músicas do Roberto Carlos por esse programa. Roberto Carlos, pode apostar, ele fala de sexo, por exemplo, implicitamente, revelando muito mais do que qualquer funk que escancara. Por exemplo, Roberto Carlos, escute a música Botões da Blusa. Ou então escute Cavalgada. Saindo do campo amoroso, você tem a canção, para citar um exemplo, O Portão. Então, aonde eu quero chegar é o seguinte. O biógrafo Paulo César de Araújo, ele em determinado momento diz que Roberto Carlos e Erasmo Carlos usavam a linguagem cinematográfica. E é verdade, quando você começa a prestar atenção nas músicas do Roberto Carlos, então estava eu lá em 1986, desmontando a barraca, carregando o caminhão, e o Roberto Carlos cantando no caminhão do vizinho, no programa As Canções que Você Fez para Mim. E sem querer, eu comecei a registrar em minha mente a música, o que a música dizia, a minha mente transformava em imagens, então eu conseguia mesmo ver o cara desabotoando os botões da blusa da moça, né? E quando eu comecei a entender algumas das canções de Elvis Presley, por exemplo, Kentucky Rain, se você buscar a tradução dessa música, você vai ver que é a mesma coisa. É uma história que ela é contada e você vai formando as imagens na sua cabeça. Bom, depois que eu falei tudo isso, eu vou ler o texto, do nosso amigo Ricardo Marques, e é um texto, é uma história que aconteceu com ele e que nos dá a oportunidade de apresentar para quem ainda não conhece a música 20 Days, 20 Nights. Embora em meus outros grupos eu venho falando de Elvis desde o Orkut, eu sempre me deparei com pessoas que pareciam saber tudo sobre Elvis. E aqui no YouTube eu estou tendo contato com pessoas que conhecem Elvis, mas muitas vezes
não sabem o nome das músicas e têm me agradecido muito por eu dar essa oportunidade de falar sobre as músicas e sobre vários aspectos da carreira de Elvis e da vida de Elvis. Algumas pessoas têm me pedido, inclusive, para colocar o nome de um filme ou de uma música quando eu cito, por extenso. Então, no próximo quadro, você vai ter o nome da música direitinho, para que você possa procurar no YouTube e se deleitar com a interpretação do Rei Elvis, ok? Pegou direitinho? Ok. Para aqueles que sabem, que não precisam desse quadro, tudo bem. Esse quadro é para as pessoas, esse quadro rosa, né, é para as pessoas que me pediram, que dizem ter muita dificuldade com o inglês, então eu facilitei dessa maneira, ok? Então agora eu vou à cartinha, né, vamos dizer assim, que era mais ou menos como eu escutava. Às vezes o locutor lia uma cartinha, né, contando a história da pessoa e depois ele tocava a música do Roberto Carlos, né, nesse programa, as canções que você fez para mim. Bom, como o Ricardo Marques, nosso amigo, nosso inscrito, ele pediu e eu vou realizar o pedido dele, ok? Então vamos à história de Ricardo Marques. Caro Vince, eu não quero ser chato, mas eu queria compartilhar um momento constrangedor que eu passei em 2010 por causa desse filme. Aqui o Ricardo Marques, ele está falando sobre o vídeo que eu lancei outro dia, que o nome é Um dos Melhores Filmes de Elvis. Ele respondeu naquele programa. Se você ainda não viu esse programa, procure através do meu canal os vídeos e procure por Um dos Melhores Filmes de Elvis, que eu falo sobre o documentário That's the Way It Is, ok? Então, ele aqui se refere a isso, né? Então, é um momento constrangedor que eu passei em 2010 por causa desse filme. E se não for pedir demais, eu gostaria que o senhor está no céu, hein, Ricardo? Mencionasse esse meu comentário no próximo vídeo em que ler os comentários de seus inscritos. O fato é o seguinte, eu passei um mês na Bahia e fiquei 15 dias em uma cidadezinha quente, muito quente, chamada Missão, no município de Angical, no oeste da Bahia. No dia 23 de abril, um sábado, eu fui visitar o meu tio Juvan, que eu não via desde 1989. Um primo meu, cego de um olho, chamado Jackson, saiu e me deixou vendo o MC Creu e a Mulher Melancia. Como eu estava sozinho na sala e eu não gosto de funk, tirei o DVD e botei um DVD com um vídeo desse filme que tu menciona acima. Elvis é assim, That's the Way It Is. O filme estava no trecho em que mostra Elvis ensaiando nos bastidores, bem na hora em que está cantando a música 20 Days and 20 Nights. Eu aumentei a televisão, nesse momento, entrou a mulher do meu tio chamada Vanice e disse: não gosto dessa música. Eu perguntei por quê e ela respondeu: não entendo nada do que ele está cantando. É porque Elvis canta em inglês. Eu não havia percebido tamanha ignorância das pessoas metidas e snobs e ao mesmo tempo medíocres que vivem naquele fim de mundo cheio de caipiras. Diz aqui o nosso amigo Ricardo Marques. Marques continua. Enfim, eu falei que ela deveria procurar aprender porque ninguém nasce sabendo. Então eu disse: esse é Elvis Presley. Ao que ela respondeu: nunca ouvi falar. Bem, eu tinha 27 anos naquela época e hoje tenho 35 e, por coincidência,
Também nasci no dia 8 de janeiro, aniversário de Elvis Presley. Como eu vinha dizendo, estávamos em abril de 2010 e ela falou instantes antes de eu entrar na casa que tinha 40 anos e que nascera em 1970. O filme Elvis é Assim também foi rodado entre julho e agosto de 1970. Eu fiquei sem chão quando ela falou que nunca tinha ouvido falar no Elvis, mas isso não terminou por aí. A música 20 Days and 20 Nights ainda não havia acabado e ela, na maior falta de consideração, tirou o DVD do filme, me deixando constrangido. Eu sei que ela estava em sua casa, mas se tem uma coisa que aprendi na minha criação é que, quando tem visita em casa e a visita está assistindo algo que eu não gosto, não é porque eu não gosto que eu vou tirar. Porque, como boa parte de nós, sabemos que é falta de educação. Eu não sabia que existia gente com esse tipo de caráter. Hoje eu tenho o trauma da música 20 Days and 20 Nights e praticamente não a escuto mais porque faz com que eu me lembre daquele momento constrangedor. E ainda por cima, eu não consegui ver meu tio Juvan naquele dia. Então, pessoal, para você que não conhece essa música e para que o nosso amigo se livre de uma vez por todas desse trauma com a música, eu vou ler uma pequena tradução da canção e eu volto ao começo do vídeo, onde eu falava sobre as músicas do Roberto Carlos, que lá há muitos anos atrás, quando eu carregava o caminhão do meu pai, ele cantava e aquela cena era projetada na minha mente. Esta música do Elvis também é assim. E depois, quando você quiser, você procure aqui mesmo no YouTube por 20 Days and 20 Nights, Elvis, e você ouvirá, se você ainda não conhece, e se você conhece, você repetirá o prazer de escutar a interpretação do Rei Elvis, ok? Então eu vou terminando com a tradução. Eu deixei minha casa na colina, eu deixei minha mulher cheia de contas. Ela não sabe o meu paradeiro. Eu queria ver como é o mundo lá fora. Descobri que ele não é um paraíso. É solitário. Agora, por 20 dias e 20 noites, estive sozinho. E isso não é legal, pois estou sem ela. As ruas da cidade são estranhas para mim. Eu não consigo suportar. Porque não são como deveriam ser. Eu não consigo caminhar por elas. Tenho que encarar a verdade um dia. Um homem não pode fugir para sempre dos problemas. Não, agora, por 20 dias e 20 noites, eu fui um tolo. E isso não está certo, pois estou sem ela. Um dia em breve eu voltarei. Será que ela ainda se importa comigo? Estive fora dos trilhos por muito tempo. Mas isso já faz parte do passado. Eu fiz de tudo um pouco, mas não consegui ser feliz sem ela. Levou 20 dias e 20 noites, para provar que eu estava errado e ela certa. 20 dias e 20 noites. Eu estava errado e ela certa. Estou sozinho e sinto falta dela. Sinto muita falta dela. Pessoal, eu volto com outros vídeos, com mais histórias, com mais canções sobre Elvis the Pelvis. Elvis Forever.